Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Provérbios 9, no versículo 1 ao 4, que diz assim: A sabedoria edificou sua casa, lavrou as 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho, arrumou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas e assim a convida desde os altos da cidade. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, o que nós vemos aqui, aleluia, Jesus, em Provérbios, vai dizer que é o banquete da sabedoria, aleluia, Jesus. Por quê? Porque vai dizer que a sabedoria, ela edificou a minha casa e a tua casa. Ela, aleluia, Jesus, se tornou a coluna agora da minha casa e da tua casa. Aleluia, Jesus. Ela vai dizer que ela arrumou a sua casa agora, aleluia, Jesus. Ela deu ordem às suas criadas, aleluia, Jesus, para te guardar. Agora traduzindo tudo isso. A sabedoria quer dizer que o próprio Jesus é a sabedoria. Ele cuidou da sua vida, porque casa significa vida. Quando você sonha com uma casa, quer dizer a sua vida. Então aqui está dizendo que a sabedoria edificou sua casa, quer dizer o que? Jesus edificou a sua vida, aleluia, Jesus. Ele se tornou a coluna na sua vida, aleluia, Jesus. Então ele vai dizer assim, que ele arrumou a sua vida, aleluia, Jesus. E ele deu ordens, aleluia, aos seus anjos agora para te guardar, para te proteger, para te livrar, aleluia, Jesus. Porque ele diz assim, se você é simples, volte-se para mim, aleluia. Porque o arrogante não tem, aleluia, Jesus, parte com o nosso Senhor Jesus. Deus abomina aquele que é arrogante, aleluia, Jesus. Então, se você busca o Senhor, se você ora e se você pede discernimento, aleluia, Jesus, você viverá em sabedoria. Você viverá no caminho do entendimento, aleluia, Jesus. Então você terá pleno conhecimento entre o que é certo, entre o que é errado, entre o que é carnal, entre o que é espiritual, aleluia, Jesus. Porque nós, irmãos, quando nós estamos firmados na coluna que é Jesus, o Senhor, ele começa a nos mostrar, ele começa a se revelar para nós, aleluia, Jesus. Cada um, irmãos, ele tem uma forma, aleluia, de se comunicar. O Senhor fala através dos pensamentos, aleluia, Jesus. Tem uns que, aleluia, Jesus, como já aconteceu comigo, dele falar no meu ouvido, uma voz altiva no meu ouvido, aleluia, Jesus. E em sonhos, assim como o Senhor fala comigo, e eu sempre aproveito os minutos de reflexão para trazer a revelação de sonhos para vocês poderem entender quando o Senhor falar com algum de vocês através de sonhos, aleluia, Jesus. E revelando o mistério de Provérbios. Por quê? Porque a sabedoria é Jesus. Ele vai dizer, a sabedoria edificou sua casa. Casa, em sonhos, quer dizer a vida da pessoa, aleluia, Jesus. Então isso aqui é um mistério, irmãos. É um mistério que só quem tem entendimento consegue saber o que significa, aleluia, Jesus. Então o Senhor, aleluia, Jesus, ele vai dizer assim, que os soberbos, aleluia, Jesus, ele vai, aleluia, Jesus, misturar. Ele vai fazer uma bebida de vinho e vai misturar, aleluia, Jesus, e vai dar para o soberbo, aleluia, Jesus. Quer dizer, a ira de Deus. Porque Deus abomina o arrogante, o prepotente, aleluia, Jesus. Aquele que se vangloriar, como é que posso dizer? Fique envaidecido, aleluia, Jesus, no seu coração, se achando assim que ele é o santo, aleluia, Jesus.
E eu digo para vocês, irmãos, que se você tem uma liderança na igreja, e se você começar a ser assim, ser arrogante, não ter amor mais pelas almas, aleluia Jesus, não for atrás das almas mais, não ter sabedoria e discernimento para conversar com as pessoas, chegar e ser arrogante com uma pessoa ali que está do seu lado, que é um vaso que Deus deixou ali para você, né, para você moldar, para você cuidar, para você encher, aleluia Jesus, de unção, de graça de Deus através das tuas orações, porque você tem cuidado, você tem protegido aquilo ali, e de repente você agora começa a tratar mal o vaso, começa a desprezar um irmão, começa a engrandecer o outro, já está pecando, aleluia Jesus, na acepção de pessoas, e são estes que Deus vai abater. Mas eu digo para vocês que aquele que tem entendimento, aleluia Jesus, ele consegue discernir tudo isso, aleluia Jesus. Porque nós não somos santos, irmãos, a gente falha, a gente erra, aleluia Jesus. Davi era assim. E o Senhor vai dizer que Davi era segundo o coração dele, mas por que Davi era segundo o coração? Porque ele reconhecia quando ele errava. Ele ia lá, ele pedia perdão, dizia, Senhor, eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei na sua presença, aleluia Jesus, e é assim que nós temos que ser, irmãos, porque o Senhor, ele vai abater, com certeza, aleluia Jesus, uma pessoa assim pode até perder a liderança. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, peça discernimento. Se você tem discernimento, Deus, ele abre a tua visão espiritual, ele abre o teu discernimento para você ouvir, para você ver, aleluia Jesus, para você até sentir, aleluia Jesus. E eu digo para vocês que eu já tive várias experiências assim, irmãos, porque o que eu tenho pedido é discernimento, principalmente, aleluia Jesus, quando a gente vê uma profecia, irmãos. Quando a gente vê uma profecia, quando a gente tem discernimento, o Espírito Santo, ele confirma no nosso coração, aleluia Jesus, que não é de Deus aquele sonho.